Boa noite, está começando pela Rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje o secretário estadual de Habitação, deputado federal Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Conosco também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite. É um prazer estar aqui. Secretário, eu queria começar com uma pergunta bem sintética, mas que nos dá a dimensão do problema que o senhor enfrenta. Hoje, qual é o déficit habitacional do Rio de Janeiro? Olha, segundo os dados oficiais, né, que é o que a gente usa da Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades, que é o que rege o Sistema Nacional de Habitação, dá conta de um déficit de 470, pouco mais de 470 mil habitações a serem construídas no estado do Rio de Janeiro. Quando se lançou o programa Minha Casa Minha Vida, havia expectativa na primeira fase de se fazer 100 mil habitações no Rio de Janeiro, de 1 milhão nacionalmente. Quer dizer, que balanço o senhor faz do programa? Nós chegamos a atingir a meta, construímos as 100 mil, estamos a caminho das 100 mil, já se fala no Minha Casa Minha Vida 2, numa segunda parte do projeto. Eu queria que o senhor nos sintetizasse aqui os avanços ocorridos na primeira fase e a sua expectativa em relação à segunda fase do Minha Casa Minha Vida. Bom, o Minha Casa Minha Vida, na primeira fase, ele destinou ao Rio de Janeiro 7,5% do seu total, portanto, 75 mil unidades, meta que foi cumprida em todas as faixas, tanto na faixa até 3 salários mínimos e na faixa acima dos 3 salários mínimos até 10 salários mínimos. São projetos que ou já foram entregues ou projetos que estão com a sua execução em andamento. O tempo médio de construção de um empreendimento habitacional, seja ele de 100, de 1.000, de 10 mil unidades, em média, ele tem um prazo de 30 meses até estar pronto, até as famílias estarem com as chaves na mão. Por quê? Você precisa identificar as áreas, infraestruturar as áreas, licenciar, do ponto de vista urbanístico e ambiental, as áreas e depois fazer o processo construtivo, processo de seleção, de quem vai construir e, posteriormente, o período da obra. Isso dá, em média, 30 meses. Alguns mais rápido, outros mais demorado, mas, em média, 30 meses. O programa começou em 2009. Então, naturalmente, o grosso das unidades que estão sendo entregues começam a ser entregues a partir de agora, muito embora já tenham unidades que já foram entregues. Havia, durante logo o lançamento do programa, uma expectativa um pouco sombria em relação ao atendimento daqueles que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Como o projeto não é um projeto absolutamente único do poder público, é uma parceria do poder público com a iniciativa privada, ou seja, a decisão é uma decisão que não depende apenas do homem público, depende também do interesse da iniciativa privada, parecia que as construtoras não estavam interessadas em atender quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. E essa faixa não teria sido atendida a contento. Eu queria saber se é procedente essa informação e se na segunda fase do projeto esse problema vai ser sanado. Veja, evidentemente que ao mercado interessa majoritariamente fazer nas faixas acima, onde a rentabilidade é maior. No entanto, foi atendido a contento. O poder público, no caso do Estado do Rio de Janeiro, nós tomamos a seguinte decisão, seguindo a orientação do governador Sérgio Cabral e a nossa decisão técnica, nós só incentivamos a construção de 0 a 3. Portanto, as áreas que o Estado, os terrenos que o Estado do Rio de Janeiro doou ao programa Minha Casa Minha Vida, as obras de infraestrutura que o governo do Estado fez foram todos para viabilizar empreendimentos de 0 a 3 salários mínimos. O que ocorreu no Rio de Janeiro foi a questão das chuvas. Nós tivemos chuvas em 2009, em 2010 e em 2011, que infelizmente deixaram muitos desabrigados. Em 2009 no Noroeste, em 2010 o Morro do Bumba e Angra dos Reis e a cidade do Rio de Janeiro, e em 2011 a região serrana.
Então, majoritariamente, os imóveis de 0 a 3 que ficaram prontos não puderam atender ao cadastro e para o sorteio do cadastro. Foram direcionados às famílias que estavam desabrigadas, que estavam morando em pátios de escola, em terrenos de igreja, que tinham perdido tudo. Então, se teve a sensação de que não se entregava empreendimentos de 0 a 3, mas o que houve foi a absorção da demanda gerada pelas chuvas. Uma perguntinha complementar, depois eu passo para você, Walter. Dessas 75 mil casas, quantas mais ou menos foram dirigidas a esse público de 0 a 3? Na primeira fase do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida 1, foram 30 mil unidades, eram 40% do programa para a faixa de 0 a 3. Isso é um aperfeiçoamento do programa. A segunda fase, que agora serão 2 milhões no país, cerca de 200 mil unidades no Rio de Janeiro, até 2014 já tem um quantitativo de 60% para o 0 a 3, que agora nem é mais chamado de 0 a 3, ou até R$ 1.600 de renda. Mas, secretário, semana passada estava em São Paulo assistindo aquele encontro nacional da indústria da construção. E eu vi o ministro da cidade falando sobre o Rio de Janeiro. E ele dizia que o Rio de Janeiro teve o melhor desempenho dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A cidade do Rio de Janeiro? Não, ele falou o estado mesmo. Ele disse pelos números que ele colocou lá, eu estou vendo que você é o pai do milagre, mas não aparece muito. Não sei porque essa descrição, você gosta da descrição, mas ele falou coisas assim muito interessantes. Ele pegou lá e disse, olha, o Rio de Janeiro começou modestamente, ele jogou muito para cima do Kaufmann, o Roberto Kaufmann. Ele disse, o Roberto Kaufmann é melhor que as outras aí, porque eles conseguiram fazer contratos de quase 100 mil casas. É verdade. Eles quase 100 mil. Agora o Rio de Janeiro não diz isso para ninguém. É o estado que está melhor no conjunto. No evento de lançamento, né, do Minha Casa Minha Vida 2, o prefeito Eduardo Paes falou, representando todos os prefeitos no evento no Palácio do Planalto, junto ao presidente Dilma, por ter sido a cidade do Rio de Janeiro a cidade que mais contratou empreendimentos de 0 a 3. O Rio de Janeiro teve eficiência para fazer, nós ainda temos questões, e aí não foi só eu ou Altos Isolados, foi a participação efetiva do governo do Estado, a participação efetiva dos municípios, a participação efetiva da sociedade civil, da iniciativa privada. Nós temos ainda um gargalo a resolver, nós precisamos levar o Minha Casa Minha Vida com mais força ao restante da região metropolitana e às outras regiões do Estado. Nós tivemos muito sucesso na capital, sucessos isolados em algumas outras cidades, mas, por exemplo, a Baixada Fluminense, nós precisamos fazer, e a segunda fase do Minha Casa Minha Vida vai ter, pode anotar o que eu estou falando, vai ter a Baixada Fluminense, como a região de Niterói e São Gonçalo, como foco das suas ações. Agora, exatamente sobre isso que eu queria falar agora, sobre a segunda fase. O que a gente pode esperar dessa segunda fase? Qual é a expectativa de construção? Quantos imóveis estão previstos para essa segunda fase? E o senhor já antecipou aqui, a região a ser focada como região para a qual será direcionada boa parte do projeto, vai ser a região metropolitana, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo? Exatamente, foi a região que na primeira fase teve menos construções do que a demanda que possui. Né? Isso ocorria por um equívoco do programa Minha Casa Minha Vida, em que ele trazia uma tabela menor para uma tabela diferenciada, onde o valor da unidade na capital era maior do que o valor da unidade no restante da região metropolitana e muito mais do que no interior. Isso agora foi equacionado, o valor mesmo na segunda fase do programa, e o governo do Estado já tem feito ações junto à Caixa Econômica de aporte de capital através do Fundo Estadual de Habitação para viabilizar a construção de empreendimentos do 0 a 3 em toda a região metropolitana. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário estadual de Habitação, Leonardo Pisciani.